Olá pessoal, considerando que a Lei 14.071 de 2020 começou a viger no dia 12 de abril do corrente ano, e considerando ainda que esta lei será objeto de questionamento na prova da Polícia Rodoviária Federal, que vai ocorrer agora no dia 9 de maio de 2021, a gente vai fazer um estudo dos principais artigos por ela introduzidos no Código de Trânsito Brasileiro, considerando, para tanto, a competência da Polícia Rodoviária Federal e as atribuições do cargo que você está pleiteando. Veja que a gente está no site do Planalto e é dessa forma que a gente vai desenvolver o estudo. A gente abriu aqui o CTB e vamos apontar o que, no nosso sentir, tem mais possibilidade aí do examinador vir explorar dessas inovações aí trazidas pela Lei 14.071. E de início, como não poderia deixar de ser, né, a gente vai partir do estudo das inovações incluídas no artigo 10, que trata da composição aí do CONTRAN. Eu vou me utilizar dessa busca aqui que a internet nos possibilita, e pode acontecer, né, que no decorrer da nossa aula, como já aconteceu aqui, a gente, né, não consiga direcionar diretamente ao artigo que a gente quer trabalhar com vocês, mas aí a gente vai adequando aqui para colocar sempre na tela os dispositivos tratados. Pois pronto, o primeiro será o artigo 10, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, está na tela, e está aí. O que vem trazendo o artigo 10, que trata da composição do CONTRAN, com sede lá no DF. Quais as informações principais que você deve conhecer do artigo 10? A partida, a quem cabe a presidência do CONTRAN. Veja que o inciso 2A do artigo 10 incluiu aqui, né, foi incluído pela Lei 14.071 e atribui a presidência do CONTRAN ao ministro da Infraestrutura. Você tem que conhecer a composição toda do CONTRAN? Seria bom, mas analisando você como servidor futuro da União, basta você conhecer os pontos principais. Como, por exemplo, se o examinador vier a lhe questionar quem preside o CONTRAN, você tem que responder com toda a segurança que é o ministro da Infraestrutura. E os demais componentes? Os demais componentes, pessoal, você tem que analisar que o Sistema Nacional de Trânsito engloba muitos interesses. Por exemplo, ciência, tecnologia e inovações tem tudo a ver com trânsito, né? Por quê? Porque há inovações de infraestrutura que são aplicadas aí nas rodovias nacionais, portanto, um ministro do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações faz parte. Olha aí, ministro da Educação, Educação para o Trânsito, em todos, né, em todas as escolas, em todos os graus escolares tem educação, né, de trânsito. Por isso, o ministro também faz parte, ministro do Estado de Educação. O ministro da Defesa, por que o ministro da Defesa está aí, pessoal? Existe uma faixa terrestre, né, terrestre que circunda a fronteira seca do Brasil, principalmente as fronteiras que fazem, né, divisa com os países latinos aqui, os países sul-americanos, de 150 quilômetros que a própria Constituição atribui como faixas exclusiva da União por questão de segurança nacional. Então, toda a comunicação viária que estiver naquela faixa ali é de interesse de segurança nacional. Por isso, o ministro do Estado de Defesa também é um dos componentes, do meio ambiente, né? Então, isso você tem que fazer esses links. Mas o principal para você responder uma questão objetiva seria justamente você ter essa noção, que quem preside hoje é o ministro da Infraestrutura. Outro dispositivo que eu quero que vocês internalizem em se tratando de inovação é a quem cabe a Secretaria Executiva. Quem é o secretário executivo do CONTRAN hoje? Para você saber disso, você tem que ler aqui, ó, o artigo, o parágrafo, melhor dizendo, 5º do artigo 10º. Está aqui na tela para vocês, ó. O secretário executivo do CONTRAN hoje é o dirigente do DENATRAN, tá certo? Se for questionado, você tem que ter esse conhecimento. Conhecer a composição, esse trabalho você também vai ter que abrir aí e ler e tentar, né? Digamos assim, assimilar os componentes todos. Mas, sem sombra de dúvida, saber quem preside o CONTRAN, quem é o secretário executivo do CONTRAN, que é o dirigente do DENATRAN, e principalmente o quórum para votação e aprovação de suas deliberações, das deliberações do CONTRAN, que também é uma inovação trazida pela lei, né, 14.071, é tudo por maioria absoluta, pessoal. Isso você tem que saber, tá certo? Veja,
Lembrando, o que difere maioria absoluta e relativa? Maioria relativa não há previsão no CTB, nas deliberações do CONTRAN, mas eu vou já lembrar os colegas que maioria absoluta você considera o todo, suponhamos que ali tenha 10 componentes, né, nesse órgão colegiado do CONTRAN, maioria absoluta é a metade mais um desse quanto. Maioria relativa seria a maioria dos presentes, que não é aplicado no caso das deliberações do CONTRAN, tá certo? Pois esses dispositivos, esses pontos que eu frisei, são os que eu considero com mais potencialidades aí do examinador abordar no dia da prova. Quórum para votação e aprovação do CONTRAN, maioria absoluta. Quem faz às vezes, né, quem atua como secretário executivo do CONTRAN, o dirigente do DENATRAN, e quem preside o CONTRAN, ministro da Infraestrutura. Tá? Bom, passando aqui pelo artigo 10, a gente vai dar um salto agora para o artigo 20. O artigo 20 eu sei que vocês já conhecem. É o artigo que trata da competência da Polícia Rodoviária Federal. Está aí na tela para vocês. Bom, esse artigo, creio eu que vocês já estudaram, né? Já revisitaram e conhecem muito bem essas competências aqui, porque a PRF, enquanto órgão do Sistema Nacional de Trânsito, tem suas atribuições amarradas aqui no CTB, tá certo? E quais as inovações do artigo 20 trazido pela Lei 14.071? Primeira delas, inciso terceiro. Inciso terceiro você tem que conhecer. Veja, esse inciso aqui teve uma nova redação atribuída pela lei, tá certo? Que é no que tange a penalidades de advertência. Até então, até o advento da Lei 14.071, né, a PRF só podia aplicar a penalidade e multa, não a advertência por escrito. Agora, expressamente, tem previsão que a PRF pode aplicar, né, a penalidade de advertência por escrito. Vamos dar uma lida aí no que diz o inciso terceiro. Compete à PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito, que até então era de competência exclusiva aí da Autoridade de Trânsito dos DETRANS dos estados. Né? Lembre-se, e a gente vai ver isso hoje, que antes do advento da 14.071, essa possibilidade de você substituir uma penalidade de multa por advertência por escrito era discricionário. Dizia lá o artigo 261, poderá a autoridade de trânsito substituir a pena de multa por advertência por escrito, né? Desde que essa infração tenha sido média ou leve e o condutor não tenha, né, nos últimos 12 meses sofrido alguma infração da mesma natureza. Então era bastante facultado, era um ato discricionário. E hoje, como a gente verá, é um ato vinculado. Hoje é objetivo. A autoridade de trânsito, né, da PRF, que agora também compete à PRF, vai olhar para o prontuário do condutor. E se nesse prontuário a autoridade não visualizar nenhuma outra infração cometida nos últimos 12 meses, essa autoridade deverá substituir a multa de uma infração média ou leve cometida, né, hoje, a título de exemplo, tá certo? Ela deverá. Então veja que agora é um ato vinculado. E o cariz, sim, desta penalidade passou a ser um cariz educativo. Porque antes, essa penalidade estava no CTB, mas de forma simbólica, né? Então, poucas vezes se utilizava, em poucos recursos, um condutor conseguia substituir uma pena de multa, né, de uma infração leve ou média por uma advertência por escrito. Só os amigos do rei, digamos assim, conseguiam. Então, acabou essa conversa de discricionariedade. Hoje é um ato vinculado e não precisa mais fazer juízo de valor. A análise é objetiva. Olhou para o prontuário, não tem nenhuma outra infração cometida pelo condutor nos últimos 12 meses, a própria autoridade de trânsito da Polícia Rodoviária Federal vai fazer, né, vai aplicar a penalidade de advertência por escrito em substituição à multa de uma infração leve ou média. Eu acho que ficou bastante claro o inciso terceiro. Foi essa nova redação trazida pela Lei 14.071. A outra modificação no artigo 20 já não foi uma nova redação, foi uma inclusão. Foi o inciso 12. O inciso 12 do artigo 20 foi incluído pela Lei 14.071 e agora possibilita a autoridade de trânsito da Polícia Rodoviária Federal,
tá certo? Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Pessoal, não é qualquer suspensão do direito de dirigir que a autoridade, né, de trânsito da PRF pode aplicar. Ela só pode aplicar se cumprir os requisitos a seguir que eu vou dizer aí, ó. Quando essa suspensão for prevista de forma específica para a infração cometida, exemplo, artigo 165 do CTB, dirigir veículo sob influência de álcool. Veja, lá tem penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Neste caso, o policial rodoviário federal flagrando um condutor dirigindo sob influência de álcool, né, vai preencher seu auto de infração, incluindo o condutor no 65, no artigo 165, e a própria autoridade de trânsito da Polícia Rodoviária Federal vai, concomitantemente ao processamento da multa, processar também a suspensão, essa penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, primeiro requisito, ter previsão de forma específica para a infração cometida. Aí depende de uma análise lá do capítulo 15 do CTB, né? As infrações que estão dispostas no capítulo 15. E segundo requisito, comunicar a penalidade, a aplicação da penalidade ao DENATRAN. Gente, esse inciso 12 vai estar na tua prova. Preste muita atenção no que ele está dispondo aí, tente enxergar. Não comunica ao CONTRAN. Se o examinador vier construindo uma assertiva dizendo que aplica-se penalidade de suspensão do direito de dirigir pela própria instituição, pela autoridade de trânsito da PRF, e depois comunica ao CONTRAN, está errado, porque comunica ao DENATRAN, tá certo? E não é qualquer suspensão. Essa suspensão deve estar prevista de forma específica para a infração cometida pelo condutor. Eu acho que ficou bastante claro. Então, tirou também da mão da autoridade de trânsito do DETRAN, que antigamente era só a autoridade de trânsito do DETRAN. Mas continua com exclusividade a autoridade de trânsito dos DETRANs dos estados outras modalidades de penalidade de suspensão no que tange a pontuação. Aquele condutor que atinge 20 pontos, que até então era 20 pontos, a gente verá hoje também que essa pontuação está escalonada, a depender do quanto de infração gravíssima você tenha cometido anteriormente, no lapso temporal de 12 meses, você pode ter suspensa a sua CNH atingindo 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos. A gente vai ver isso hoje também. Mas voltando aqui para a competência da Polícia Rodoviária Federal, atente a estas indicações que fiz. Advertência por escrito. A autoridade de trânsito da Polícia Rodoviária Federal pode aplicar suspensão do direito de dirigir, idem, desde que a suspensão esteja prevista de forma específica para a infração cometida e que a autoridade de trânsito da PRF comunique a aplicação dessa penalidade ao DENATRAN, tá certo? Gente, e essa suspensão não foi só para a PRF, né, que foi delegada não, com a nova lei. Veja que o artigo 21, ele trabalha de competência dos órgãos executivos rodoviários, né? Rodoviários, que no âmbito da União é o DENIT, dos estados o DR, né? Distrito Federal tem competência híbrida, competência de estado e de município, né? E no âmbito dos municípios também, os órgãos executivos rodoviários, cada um recebe uma nomenclatura própria. Veja que para esses órgãos aqui, executivos rodoviários, há a possibilidade, trazida pela Lei 14.071, de 2020, de se aplicar também a penalidade de suspensão do direito de dirigir, da mesma forma que a PRF pode, entendeu? Então, desde que cumprido, né? Comunicação ao DENATRAN da aplicação e a suspensão esteja prevista aí de forma específica para a infração cometida. Bom, eu fiz algumas anotações do artigo 20, a gente vai para o artigo 22, que já é a competência dos DETRANs. O artigo 22 do CTB trata da competência dos DETRANs. Como a gente está estudando de forma orientada para a PRF, eu vou dar uma passadinha só para mostrar algumas peculiaridades que vêm a corroborar com o que eu disse antes, tá? Que a PRF hoje tem competência para aplicar a suspensão do direito de dirigir para casos expressamente previstos nas infrações, mas nem todas. Veja só o que diz o parágrafo único das competências do DETRAN, que a gente não vai estudar porque não vem ao caso, né? A gente não vai fazer prova para o DETRAN. Mas veja aí o que diz o parágrafo único. As competências descritas no inciso 2 desse artigo 22, relativas ao processo de suspensão do direito de dirigir dos condutores, serão exercidas quando o condutor
atingir o limite de pontos estabelecidos no inciso 1, tá certo? Inciso 1 do artigo 261 do CTB, que também houve alteração pela Lei 14.071, que escalonou, não é mais só 20 pontos, tá certo? Esta penalidade é só a autoridade de trânsito do DETRAN, né, que pode aplicar ao condutor que tenha a sua CNH aí fornecida por essa entidade, por esse órgão estadual, tá certo? E também, quando for o agente do DETRAN que flagrar o condutor praticando uma infração que tenha, né, previsão de forma específica de penalidade de suspensão do direito de dirigir, aí o próprio DETRAN também aplica, é o que diz o 2 aqui. E existe aquela possibilidade de suspensão do direito de dirigir no caso do exame toxicológico, tá certo? O profissional, o condutor profissional, categoria C, D e E, né, que não se submete ao toxicológico, quando dá renovação, isso a gente vai ver hoje, cabe lá uma suspensão de direito de dirigir por 3 meses. Também é exclusivo da autoridade de trânsito do DETRAN. Então fique atento a isso, tá certo? Tem suspensão que só a autoridade do DETRAN pode aplicar. Bom, do artigo 22, a gente vai dar um salto aqui para o artigo 40, porque o artigo 40 também sofreu algumas alterações que você tem que conhecer para a sua prova. Trata-se do uso de luzes nos veículos aí, né? Veja aí, o uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Até então, pessoal, você deveria andar com luz acesa durante o dia nas rodovias nacionais, indiscriminadamente, independente de ser pista simples ou dupla, né, duplo sentido. Hoje, a obrigatoriedade em pistas duplas, com duplo sentido, separador físico, não existe mais. Então, um condutor que estiver transitando numa pista dessa, numa via dessa, né, não comete infração de trânsito se não acender os faróis durante o dia. Então, se o seu posto estiver numa Via Dutra, no Marechal Rondon em São Paulo, né, qualquer pista dupla aí, Bandeirante, Anhanguera, enfim, os condutores poderão transitar sem acender a luz a partir de agora, do dia 12 de abril, tá certo? Mas você tem que entender essa regra em consonância com o que vem disposto aqui, ó, na linha B do inciso 1. Essa regra não é absoluta, é isso que eu quero que vocês enxerguem. Veja, quando é que o condutor tem que manter acesos os faróis do veículo? Por meio da utilização de luz baixa à noite, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Ou seja, a depender do clima, dos intempéries, mesmo estando numa pista dupla com separador físico, se estiver chovendo, o condutor ele deve acender a luz do carro. E nesse caso você pode aplicar uma multa, caso ele não observe este regramento. Compreenderam, né? Então não é uma regra absoluta. Não se exige mais em condições normais que um condutor utilize a luz acesa nessas vias duplas. Mas, veja aí, se for um veículo, né, se o veículo estiver transitando em pista simples, aqui a gente já está no parágrafo 2 do artigo 40, deve-se manter o farol baixo. Os veículos que ainda não estiverem aí, ó, equipados com essas luzes de rodagem diurna. Porque a gente sabe que os veículos novos, eles já vêm de fábrica, né, com essas luzes de rodagem diurna. Mas a maioria dos veículos, né, que isso aqui foi regulamentado há pouco tempo pelo CONTRAN, né, dispondo que os veículos novos saíssem de fábrica com essa luz de rodagem diurna. Mas para os demais veículos que ainda não estiverem equipados com esse dispositivo, eles vão ter que utilizar farol baixo em rodovias de pista simples. Se seu posto de fiscalização estiver numa rodovia simples, pista simples, aí você tem que observar, né, se o condutor está com o farol aceso durante o dia. Se não tiver, comete infração de trânsito. É o que eles põem aqui, ó, mesmo durante o dia. E o parágrafo 1, ele traz duas situações. A uma, ele vem trazendo a obrigatoriedade de transporte coletivo de passageiros quando estiverem circulando em faixas ou pistas a eles destinados, mantenham os sinais acesos. Ora, como a sua atribuição vai ser exercida em cima de uma rodovia federal, né, você não vai se deparar lá com um ônibus com faixa exclusiva. Isso se dá mais dentro das cidades. Mas a parte final desse parágrafo você vai encontrar. Pode ser que passe lá, né, na frente do seu posto, motocicletas, motonetas e ciclomotores. E esses veículos aqui, eles devem utilizar luz acesa durante o dia e a noite, tá certo? Então, durante o dia, motocicleta
motoneta e ciclomotor, se não tiver com farol aceso, comete infração de trânsito. Do artigo 40 a gente vai dar um salto e a gente vai dar uma olhadinha agora no artigo 101, tá? Que também sofreu uma sutil alteração, mas você tem que conhecer, porque são essas sutilezas que acabam sendo exploradas, né, pelo examinador. Veja, o artigo 101 ele foi regulamentado pela resolução 520, que é aquela resolução que trata, né, dos requisitos para autorização especial de trânsito. Então ele regulamenta isso aqui, mais no que pertine a cargas indivisíveis. Vamos ler o que dispõe aí, ó. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, ou seja, ele não se enquadra nem na 210, que é a regra, resolução 210 de 2006, né? E nem na resolução 2011, que é a exceção, né? Que chega lá o veículo a 30 metros de comprimento. Ora, ele não se enquadrando nos limites e pesos estabelecidos pelo CONTRAN, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá conceder a ele uma autorização especial, ou seja, cargas indivisíveis, superdimensionadas, né? Com prazo certo, válida para cada viagem. Qual foi a modificação aqui, pessoal? Redação anterior. Essa autorização especial para essas cargas indivisíveis era válida para cada viagem. Agora foi acrescentada aqui, ó, ou por período. Não é mais para cada viagem, pode ser também concedida por período, tá certo? Com prazo certo, por óbvio. Aí atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme a regulamentação do CONTRAN. Essa regulamentação está na resolução 520, como eu mencionei, tá certo? Então preste atenção, porque agora não é para cada viagem, não. Isso, por exemplo, aqui no Nordeste, se constrói muitas usinas eólicas, e tem aquela pá, né, das hélices dessas usinas, passa direto na BR-101 aqui, tá? E veja, se fosse para cada viagem, né, cada hélice daquela demandaria a indústria a pedir uma autorização para o DENIT, que está na BR, né, e para os demais órgãos executivos rodoviários, onde a combinação tenha que passar. Agora não, agora é possível que esse órgão rodoviário, executivo rodoviário, conceda por um período, né, para que a indústria consiga fazer esse transporte sem ficar a todo momento batendo na porta aí de um órgão rodoviário pedindo autorização de viagem em viagem, tá certo? Bom, esse foi o artigo 101, que tem potencialidade de cair na sua prova. Outro dispositivo que a gente precisa ficar atento, inovação 121. Pessoal, veja bem, já internalize aqui comigo. Olha, CRV, CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, também conhecido como CLA, Certificado de Licenciamento Anual. E a CNH, hoje, com a nova redação trazida com a inclusão, a redação nova, aliás, trazida pela Lei 14.071 de 2020, esses documentos eles podem ser por meio físico ou digital. E detalhe, é a escolha do proprietário. Preste atenção, se você compra um veículo novo, vai registrar lá no Detran do seu estado, e você opta só pelo meio digital, é possível. Ou você pode descartar o meio digital e falar, não, eu quero uma plataforma física, um CRV, né, no papel mesmo. Ou você pode pedir os dois, olha aqui os conectivos, ó, I/O. Tá? Você pode ter meio físico ou digital. Por que você tem que saber disso? Porque na sua fiscalização você vai se deparar, né, com essa situação de cobrar um CRLV, um documento do veículo, e o condutor falar, não, eu só tenho no meio digital. Tá certo? E se ele estiver cometendo alguma infração que reclame aquela medida administrativa de recolhimento, né, do CRLV do veículo, como é que você vai fazer se você não tem uma plataforma física ali para recolher? Ora, aí você vai fazer uma comunicação e colocar uma restrição no Renavan, em se tratando de CRV e CRLV. Você comunica lá, né, essa base, essa plataforma do Renavan, e vai ser vinculado ao documento digital desse condutor esta restrição de um recolhimento, entre aspas, né? Uma medida administrativa de recolhimento virtual, digamos assim, do CRV. E se for CNH? Ora, se for CNH, o procedimento é o mesmo, só que aí você vai fazer a restrição no RENASH, né? Que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Tá? Então, pronto. Essa aí é a alteração do artigo 121. Daqui a gente vai pular para o 131, que tem outra
outro regramento interessante para a gente ver. Veja que aqui a gente viu lá, né, o CRV, aqui fala do CLA, que também é o CRLV, só para que vocês visualizem que também pode ser, ó, por meio físico ou digital. Por isso eu coloquei na tela aqui para vocês, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês observem é esta regulamentação aqui, pessoal, do artigo 4º. Isso aqui trata-se do RICAL. Veja só, não raras vezes a indústria vende veículos e esses veículos, a posteriori, apresentam algum problema, né, de ordem mecânica. E a indústria faz o chamamento dos consumidores para fazer o recall. Né? Falou assim, olha, venham, apresentou um problema aí no freio. Né? Enfim, se o consumidor final não apresentar o carro para a indústria fazer o recall, hoje a regulamentação é essa aqui, ó. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 ano, contados da data da comunicação, deverão constar no CLA. Vai ter como se fosse um gravame no CLA, no CRLV do veículo, dizendo que ele foi chamado para fazer o recall e não compareceu. Ora, segurança é um pilar do Sistema Nacional de Trânsito. Esse carro que tem um defeito oculto ali, né? Um defeito já que não é mais oculto, né? A indústria já identificou o defeito e ele não apresentou o veículo para regularização, ele está colocando em risco os demais usuários da via. Por isso que essa restrição vai ficar lá registrada no CLA do veículo, tá certo? E só vai ser retirada quando ele comparecer para fazer o recall. É o que diz o 5. Após a inclusão dessas informações no CLA, o veículo somente, veja só, somente será licenciado, né, no ano seguinte, mediante comprovação da regularidade, do atendimento, né, ao chamamento aí pelo consumidor. Perceberam? Então esse é um regramento que vocês têm que analisar e perceber, porque não existia, né? Foi incluído aí pela Lei 14.071 e por isso, como se trata de uma inovação, pode ser que o examinador da BancaCesp venha lhe cobrar, tá certo? Desse dispositivo que está no 131, né, nós vamos dar uma olhada agora no artigo 147. Eu fiz algumas anotações para a gente não se perder aqui no estudo, né? A gente vai estudar só os dispositivos que têm muita potencialidade de cair na prova agora. Veja aí, 147. Né? 147, a gente vai ver no 147 o parágrafo 2. Deixa eu ver aqui, 147, parágrafo 2. Pronto. Gente, o artigo 147, ele trabalha com, né, a habilitação, né, os requisitos aí para a pessoa poder se habilitar. Então passa lá pela aptidão física e mental, né, exame escrito sobre legislação de trânsito, noções de primeiros socorros, enfim. Essas etapas aqui para a pessoa poder se habilitar que vocês já conhecem. Mas a inovação trazida pela lei, ela está no parágrafo 2º, que vai nos informar o prazo de validade desse exame da aptidão física e mental. Lembre-se, uma vez habilitado, a habilitação não vence. Né? Você está habilitado, você tem lá seu registro na base, né? no RENAST, você está lá como um condutor habilitado. O que vence é o exame físico e mental. Então, a Lei 14.071 aumentou esses prazos e preste atenção nos prazos a seguir, porque poderão cair na sua prova. Veja aí artigo 2, ó. Parágrafo 2, né? O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Então veja aí, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Então todo condutor que tem idade, né, menor que 50 anos vai ter um exame de aptidão física e mental de 10 anos. É o prazo de validade da sua CNH. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. Perceberam? Então, se você tem mais de 50, igual ou superior a 50 anos, até, né, ou inferior a 70, tem que ser igual, viu, pessoal? Igual, eu tenho 50, igual ou superior a 50. E tem que ser inferior a 70. 5 anos de validade da sua CNH. E 3 anos, veja aqui, 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Então a renovação desses exames de aptidão física e mental
vão se dar aí de 3 em 3 anos. Pessoal, esta regra, pergunto eu, ela é absoluta? Né? O examinador pode lhe questionar as regras, né, de aptidão física e mental, lá do parágrafo 2 e tal, do artigo 147, são absolutas. A resposta é negativa. Por quê? Porque a própria lei, pessoal, aqui no parágrafo, no artigo, aliás, no parágrafo, né, parágrafo 4, ela excepciona essas regras aí, ó. Veja aqui, ó. Quando houver indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3, do parágrafo 2, deste artigo, poderão, olha aí pessoal, poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Ora, se o perito atestar que você tem uma doença que ela é progressiva, que há indícios de deficiência física ou mental, você pode ter um prazo inferior ao estipulado aí nesses incisos. Então fique muito atento a isso aí. Também foi uma redação dada aí pela Lei 14.071. Perfeito? Isso tem potencialidade de se cair, porque foi o aumento da validade da CNH, que popularmente ficou conhecido isso. Não, a CNH teve um aumento. E a gente sabe, né, que não é a CNH que aumenta o prazo de validade, mas sim o exame de aptidão física e mental. Tá certo? Vamos aí para outro dispositivo que também tem potencialidade aí de ser explorado. É o 5 do 148. Deixa eu ver se eu alcanço ele sem precisar usar esse recurso. É 148A. Vamos ver o que diz aqui, ó. Pessoal, esse artigo 148A é outro artigo que também o examinador pode olhar e gostar para elaborar uma questão, porque você pode fazer uma salada com esse artigo aqui, né? Veja aí, artigo 148A. Os condutores das categorias C, D e E, não são todos os condutores, está apontando, C, D e E, tá certo? Deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da CNH. Gente, todo condutor que fosse habilitar na C, D ou E, nessas categorias, ou forem renovar essas categorias, devem apresentar um resultado negativo de exame toxicológico. E o exame de que trata o caput, né? Ele tem uma janela aqui, ó. Veja que essa janela, essa aqui já não é da Lei 14.071, mas eu estou mostrando essa janela por quê? Porque o condutor, se ele for lá e faz o exame, né? E se ele utilizou-se de alguma substância psicoativa numa janela de 90 dias anterior ao exame, vai acusar no exame a droga que ele utilizou, tá certo? Veja aí o que diz o parágrafo 2 do artigo 148A, que é a inovação da 14.071. Além da realização do exame previsto no caput, esse exame que você apresenta para obter ou para renovar essas categorias, esses condutores com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames, lá, exame de saúde, exame mental, tá certo? Pessoal, perceba isso. O prazo de validade aumentou. Então, a validade do seu exame de saúde, né, exame físico ou mental, a depender da sua idade, pode ser até de 10 anos, se você tiver idade inferior a 50 anos. Só que se você tiver conduzindo o veículo com a categoria dessa, ó, sua habilitação for C, D ou E, mesmo você tendo aptidão física lá, validada a CNH por 10 anos, a cada 2 anos e meio, tá certo? A partir da renovação da obtenção, porque o primeiro exame toxicológico, pessoal, o Detran barra, é pré-requisito para você obter essas categorias ou para renovar. Então você tem que apresentar esse exame no Denatran, aliás, no Detran do seu estado. Agora, a cada 2 anos e meio, a partir desse primeiro ato, você tem que apresentar novos exames toxicológicos, tá certo? Então, 2 anos e 6 meses, você tem que ir lá e apresentar. Inclusive, foi acrescido o artigo 165B, lá no capítulo 15, constituindo infração de trânsito a não apresentação desses exames intercalados, né, digamos assim, tá certo? Então, essa redação aí é uma redação trazida, né, uma nova redação dada aí pela Lei 14.071,
e com previsão de infração de trânsito, como a gente verá. Agora, detalhe, por que aqui diz com idade inferior a 70 anos, pessoal? Ora, porque o condutor que tem 70 anos ou mais, o exame dele vence a cada 3 anos, né? Então não precisa fazer esses toxicológicos interpolados. Agora, quem tem menos de 50 ou quem tem igual 50, né? Igual ou superior a 50 até e inferior a 70, aí são 5 anos. Essas duas faixas etárias vão precisar fazer esse exame toxicológico aí de 2 anos e 6 meses a partir da obtenção ou renovação da CNH, sob pena de cometer infração lá do 65B, que foi incluído pela 14071, tá certo? E lá, inclusive, tem um parágrafo lá que trouxe uma redação possibilitando uma punição, né, enquadrando na mesma infração quem não for flagrado conduzindo sem estar com esses exames interpolados toxicológicos, mas pelo simples fato de não ter feito. Seria uma infração de balcão, mas a gente vai discutir isso quando chegar lá no estudo da infração desse artigo. Tá certo? Outra inovação que vocês têm que atentar é esse parágrafo aqui, ó, o quinto. Ó. O resultado positivo. Porque aqui está dizendo que tem que ter, né? Recapitulando aqui, pessoal. C, D e E, essas categorias. Você vai obter, ou você vai renovar essas categorias, apresenta o toxicológico. Se você tiver menos de 70 anos, a cada 2 anos e meio, após a obtenção ou renovação, outro toxicológico você deve apresentar ao Detran. Olha só o que diz o 5. O resultado positivo do exame previsto no 2, que é esse de tempo em tempo, 2 anos e 6 meses, acarretará suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. Veja que essa suspensão tem prazo certo e determinado. E essa suspensão cabe só à autoridade de trânsito do Detran, viu? PRF não pode aplicar essa suspensão aí. Lembre-se lá do artigo 20, né, inciso 12. PRF só pode aplicar a suspensão se tiver de forma prevista na infração de trânsito de forma específica. Aqui não, aqui é a situação do toxicológico apresentado depois da renovação ou da obtenção dessas categorias C, D e E. Então, de 2 anos e meio a 2 anos e meio, o condutor dessas categorias apresenta outro. Deu positivo? Deu. Qual é a penalidade? Ele vai ter suspenso o direito de dirigir pelo prazo de 3 meses. E essa suspensão fica condicionada aqui. O levantamento dessa suspensão fica condicionado à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame. Então, traduzindo, deu positivo, né? Essa de 2 anos e meio aqui, o condutor vai ter suspenso o direito de dirigir e vai ter que se submeter a outro exame toxicológico. Só que essa suspensão de 3 meses vai estar registrada no RENASH, tá certo? E para ele tirar essa suspensão do banco de dados do RENASH, ele vai ter que apresentar um novo resultado dando negativo o exame toxicológico, tá certo? E aí sim pode ser excluído lá da base do RENASH essa informação de suspensão devido a exame positivo em toxicológico periódico. Veja, outra situação que eu quero que vocês frisem. Nesse caso específico é vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Ou seja, esse condutor que deu positivo nessas toxicológicos interpolados, digamos assim, né? Ele não pode sofrer nenhuma outra penalidade, exceto essa de suspensão do direito de dirigir por 3 meses e vinculado ao levantamento no RENASH mediante a apresentação de um resultado negativo de um novo exame, tá certo? Eu acho que ficou bem claro. Se ficou alguma dúvida, né? Porque são tantas informações, aí você reveja aí, abra também o CTB e faça uma leitura cuidadosa, porque daqui pode ser extraído diversas questões, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora em outro dispositivo que também tem potencialidade de cair. Eu fiz um roteiro aqui para a gente não se perder. Como a gente está trabalhando com o CTB direto no site do Planalto, é bom que a gente veja, né, o que realmente tem mais potencialidade de ser cobrado. Desse dispositivo a gente vai dar um salto agora para dar uma olhadinha no artigo 259. Agora eu vou usar esse recurso aqui para a gente ir para o 259. Vamos dar uma olhadinha lá no 259. Pronto, mais precisamente, deixa eu ver se é o 259. Não é o 259. É o 22261.
É o 261, pessoal, que trata justamente daquela situação da pontuação, né? Veja quais foram a gente viu o toxicológico, que teve bastante alteração, a gente viu a extensão do prazo do exame, né? O exame físico e mental, que também ampliou o prazo da CNH aí, e agora outra inovação que também tem bastante potencialidade, 261, trata da penalidade, tá certo? Penalidade de suspensão do direito de dirigir. E essa penalidade aqui é só a autoridade de trânsito do DETRAN que pode aplicar, porque diz respeito à pontuação. Veja aí, redação aí dada pela 14071, no inciso 1º. Ó. Sempre que, conforme a pontuação prevista no 259 desse código, o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos, haverá suspensão do direito de dirigir. 20 pontos, caso conste 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Então veja, a autoridade de trânsito vai olhar o prontuário do condutor e no período anterior, nos 12 meses anteriores àquela nova infração, ele constate lá 2 infrações gravíssimas ou mais, além de outras, né? Ele vai suspender com 20 pontos o direito de dirigir desse condutor. Se ele observa só uma gravíssima, entre outras, leve, média e grave, aí não importa, aí ele vai dar mais 10 pontos. Ou seja, para esse condutor, ele tem que atingir 30 pontos, caso conste apenas uma infração gravíssima nos últimos 12 meses no seu prontuário. E 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Veja que escalonou, tá certo? Quem nunca sofreu uma infração gravíssima vai ter o direito suspenso caso atinja 40 pontos no período de 12 meses. Quer dizer, ficou, né? Isso é para beneficiar aquele condutor que é muito cauteloso, mas às vezes passa 42 num radar de 40, né? Às vezes passa em 55, num de 50, enfim. Não comete infrações gravíssimas, mas por um descuido ou outro, até porque as vias são cheias de radares, aí, cada um estipulando uma velocidade diferente, né? Emboscando os condutores, não raras vezes alguém acaba perdendo aí a velocidade adequada para a via e levando uma multa média aí e tal. Tá certo? Então agora está escalonado. Veja, vamos dar uma olhadinha em outra situação. Essa regra, ela é absoluta? Essa regra é absoluta? 20 pontos, 30 pontos? Se o examinador da banca CESP lhe perguntasse que, em qualquer hipótese, independentemente de exercer atividade econômica na direção de veículo ou não, a regra é essa aí. 20 pontos, caso conste 2 ou mais infração gravíssima no período de 12 meses, 30 pontos caso conste uma só, e 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses. O que você responderia? Essa infração, essas condições aí, né, essa regulamentação, ela é absoluta ou sofre alguma relativização? Tá? Veja, o artigo 5º, que também é uma inovação, aí, uma redação dada pela 14071, ele vai excepcionar aquela regra que a gente viu, tá certo? No caso de condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Preste atenção nisso aqui. Ó. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, de que trata o caput desse artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C. Ou seja, para condutor que exerce atividade remunerada, a pontuação é 40. 40 pontos para essa turma, tá certo? Agora, não depende da natureza das infrações cometidas. Então, para o condutor profissional que exerce atividade remunerada, a pontuação sempre será de 40 pontos e independe da natureza das infrações cometidas anteriormente naquele lapso temporal de 12 meses. É o que dispõe o parágrafo 5º aqui. Ó. Vamos ler aqui para deixar bem redondo isso, porque isso também pode ser cobrado. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, de que trata o caput desse artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previstos na linha C do inciso 1 do caput desse artigo, ou seja, 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Olha esse advérbio aqui, viu, pessoal? Independentemente, não tem aquela historinha de gravíssima anterior, não. Facultado a ele ainda participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos. Ou seja, ele está ali, atingiu 30 pontos, se atingir 40 ele vai perder, vai ter suspenso seu direito de dirigir. Isso é tudo para resguardar, né? Se é um condutor que exerce uma atividade remunerada, a subsistência da sua família às vezes depende daquele emprego dele, um caminhoneiro, um motorista de ônibus, enfim. Então, ainda tem essa possibilidade de ele participar
de forma facultada aí, né? Facultativa, olha, eu quero só fazer minha reciclagem, um curso preventivo aqui de reciclagem, tá certo? Porque já atingi 30 pontos e acho que preciso fazer, pronto. É facultado a ele. Agora essa regulamentação, ela tá ainda na mão do CONTRAN. O CONTRAN vai regulamentar como vai se dar isso na prática. Mas é bom que vocês saibam essa situação aí, tá? O 10, pessoal, desse mesmo artigo, né? O parágrafo 10 do 261, ele também traz uma situaçãozinha aqui, ó, que esse processo de suspensão do direito... Eu estou trazendo, por quê? Porque é uma redação dada pela 14071 e como a PRF agora tem, né, esse dever de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando previsto expressamente lá nas infrações cometidas pelo condutor, comunicando ao DENATRAN, com aqueles requisitos que a gente já estudou, eu quero que vocês observem esse procedimento aqui. Ó. O processo de suspensão do direito de dirigir, do que se refere o inciso 2 desse artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação de multa, né? E ambos serão de competência do órgão ou entidade, tá certo? Ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Então, correm concomitantemente, tanto o processo para aplicação da multa, como o processo para suspensão do direito de dirigir. O outro artigo que ficou assim muito bom, né, melhorou muito a situação dos condutores, foi esse artigo aqui, o 267. Isso aqui eu também acho que o examinador pode trabalhar. Por quê? Porque é aquela história de advertência por escrito. Lembra que a PRF passou a ter essa competência? E antes era facultado apenas à autoridade de trânsito do DETRAN. Agora não é mais faculdade. Eu já disse quando a gente estudou lá da competência, mas aqui vocês vão visualizar o artigo que diz, né? Que confirma o que eu já havia dito antes. Tá aí. Deverá. Pessoal, olha aí, ó, o verbo deverá. Não é mais ato discricionário não, viu? Agora é um ato vinculado. A autoridade de trânsito, basta olhar, né, para o prontuário do condutor infrator. E se ele não visualizar ali, ó, olha aqui, ó, nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, ele deverá, né, colocar aí no lugar da multa, aplicar no lugar da multa, a penalidade de advertência por escrito, desde que essa infração seja cometida, né, seja de natureza leve ou média. Então agora sim tem um cariz educativo dessa penalidade, né? Não simplesmente arrecadatória. Agora a penalidade não fica mais só de forma simbólica no CTB, a penalidade de advertência por escrito. Agora ela tem eficácia mesmo, né? Efetividade, tá certo? Bom, tem outro artigo aqui, que eu vou chegar nele rolando aqui a barra de rolamento mesmo, que é o 268A. Vou mostrar esse artigo só por escuso de consciência. Não acredito que o examinador trabalharia com isso, mas de qualquer forma é uma inovação, não existia antes, e como se trata de inovação e Banca CESP, tá aí. Foi criado esse Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Isso é administrado pelo DENATRAN, isso você deve saber, o registro fica na base do DENATRAN, tá certo? Com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação, previstas aí no 259 desse código nos últimos 12 meses. Aquela velha história, né? A gente sempre, a cultura brasileira é sempre colocar cadastros negativos, né? Tem cadastro inadimplente, de consumidores, né? Cadastro de condutores infratores, e agora a gente tem cadastros positivos de consumidores e foi criado pela 14071 para beneficiar quem respeita as normas de circulação, esse cadastro nacional positivo de condutores, tá? Então esse cadastro aí ele é atualizado mensalmente. A abertura do cadastro requer autorização. Então, são peculiaridades que o examinador pode trabalhar, né? Se ele vier, né, pensar em tirar daqui para, digamos assim, tentar peneirar mesmo, né, os candidatos, para ver quem estudou com afinco, porque não tem muita pertinência, mas é uma inovação. Tá certo? A abertura do cadastro requer, portanto, autorização prévia e expressa do potencial cadastrado, do condutor, né? Após a abertura do cadastro, aí sim não vai precisar mais de autorização para os demais atos. E também é sujeito à exclusão. Tá? Então, os condutores serão excluídos desse registro aqui, ó, por solicitação. Veja aí quais são as hipóteses. Ó, por solicitação, quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração, porque aí você já não é mais, né? Você já ficou fichado, digamos assim. Quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso,
Quando a CNH do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida, viu, há mais de 30 dias, também é excluído desse cadastro. E quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade, tá certo? Pois bem, isso foi uma inovação trazida aí pela Lei 14.071, a criação de um cadastro nacional aí, de condutores que respeitam as normas de circulação, por assim dizer, né? Cadastro Nacional Positivo de Condutores é o nome que foi atribuído. Gente, daqui desse dispositivo, a gente vai considerando aí a atribuição e competência da PRF. A gente vai mostrar só o que vem trazendo aqui no 289, né? Vamos dar um salto aqui, para a gente ir finalizando. 289, que trata daquela parte recursal, né? Então, veja, decisões da JARE cabe recurso a serem interpostos, tal, né? Então, o recurso que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Veja, foi uma inovação da 14.071, que são recursos da JARE, tá certo? Então, quando esse recurso vai subir, também sobe na PRF, terá o prazo de 30 dias para ser apreciado, tá certo? Eu trouxe por quê? Porque aqui está dizendo expressamente, ó, que tratando de penalidades interpostas por órgão ou entidade da União. PRF é um órgão, né, da União. Então, as penalidades por ela interpostas têm um prazo de 30 dias para serem apreciadas em grau recursal. Por exemplo, o condutor ele não tinha nenhuma outra infração, né, não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses e a autoridade de trânsito da PRF deixou de adverti-lo por escrita e atribuiu a ele uma multa. Uma infração leve ou média, ele pode recorrer, em grau recursal terá que ser respondido aí em 30 dias. Tá certo? Bom, essas foram as partes principais que têm potencialidade de cair na sua prova. Agora, para a gente finalizar, a gente vai dar um salto agora para o capítulo 19, que trata dos crimes, né? Dos crimes de trânsito. E é justamente esse artigo aqui, ó, que a gente vai discutir para encerrar o nosso estudo dos pontos principais da Lei 14.071. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é só o apontamento de alguns dispositivos que a gente crê, né, que tem potencialidade imensa de ser cobrado, mas isso não inibe aí seu trabalho de abrir a lei. Já está incluída no corpo do CTB, mas você ainda consegue imprimir essa lei no site do Planalto. Se você quiser imprimir e ler, né, para ver as alterações, não deixe de fazer isso, tá certo? Até porque depois tem os anexos, né, que houve algumas modificações lá, área de espera, ciclomotor, veículo de coleção. Foram conceitos mudados no anexo 1, que depois vocês vão ter que dar uma lida aí para internalizar esses novos conceitos. Pois bem, esse artigo 312B, né, ele traz a seguinte informação para a gente, que foi incluído pela Lei 14.071 de 2020. Aos crimes previstos no artigo, no parágrafo 3º do artigo 302, que é o homicídio culposo de trânsito qualificado pela embriaguez, e no 2 do artigo 303 desse código, que é o crime de lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez, não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do artigo 44 do Decreto-Lei número 2848, 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. Veja, a priori, essas qualificadoras, tanto para homicídio culposo como para lesão corporal culposa, elas foram incluídas. Eu vou voltar aqui para a gente dar uma olhada, porque isso tem muita potencialidade de ser cobrado na sua prova. Está aqui o 302, ó, praticar homicídio na direção de veículo automotor. Veja que é uma detenção, né, de 2 a 4 anos. Por quê? Porque o CTB ele só trabalha com crimes culposos, né, pessoal? Porque se ficar provado aqui que seja um dolo eventual, já vai para júri, Código Penal. O CTB só trabalha com crime culposo, né? Aqui, de homicídio e lesão corporal. Estou falando dos dois crimes aqui, tem que ser culposos. Então tá aí. Veja que era uma pena de detenção pelo fato de ser culposo de 2 a 4 anos. Aí tem a suspensão ou proibição de se obter, né? Suspende um direito já adquirido, suspende uma CNH, proíbe de obter uma permissão, tá certo? E essa suspensão aqui não é aquela da PRF não, viu pessoal? Essa aqui é a suspensão pena criminal, não é penalidade administrativa da PRF não. Pois bem,
Então, o parágrafo 3º foi incluído em 2017, qualificando esse homicídio culposo. Ó, se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, essa pena já é reclusão, ela passa de detenção para reclusão de 5 a 8 anos. Veja como fica grave, né, a situação do condutor que está sob influência de álcool. E na época que ocorreu essa modificação, alguns disseram que foi alterado justamente esse quantum de pena, a pena em abstrato já tem um início de 5 anos para inibir, né, para proibir a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Porque lá no 40, no inciso 1 do artigo 40 do CTB, né, do Código Penal, perdão, fala justamente isso, que o crime, né, até 4 anos, como era o caso do caput, ele poderia substituir PPL por PRD. Então, o legislador, tentando inibir essa substituição, aumentou demasiadamente a pena, já colocando o início da pena a 5 anos aí, tá certo? E a mesma coisa fez no 3 aqui, ó, 303, no parágrafo 2, que trata da lesão corporal culposa. Veja, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos. Então, disseram na época, em 2017, que a ideia do legislador seria não permitir mais que houvesse a substituição da PPL pela PRD. Só que não atentou o legislador na ocasião que não só a pena, né, inferior a 4 anos pode ser substituída por PRD, a pena privativa de liberdade, né, mas qualquer que seja a pena em se tratando de crime culposo. Então foi um tiro no pé na época. Mesmo aumentando a pena do homicídio culposo, no caso do condutor estar, né, ter ingerido bebida alcoólica, e na situação aí da lesão corporal idem, né, mesmo aumentando essa pena, mesmo assim ainda era possível substituir a pena privativa de liberdade por a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque independe da pena em se tratando de crime culposo. Foi isso que aconteceu na ocasião. Então, foi digamos assim, o legislador tentou, mas não conseguiu proibir essa substituição, aumentando a pena desses crimes culposos aqui previstos no CTB. Agora, com o advento da Lei 14.071, o que fizeram? O legislador, nesse caso, ele acresceu aqui, ó, o artigo 312, incluiu esse artigo 312b no corpo aqui do CTB, no capítulo dos crimes, né, capítulo 19, proibindo expressamente, ó, agora está aqui, expressamente, ó, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44. Eu tinha dito o artigo 40, né? Perdão, é o artigo 44 CTB, tá certo? Então, veja, agora, né, como ele não conseguiu seu intento com aumento de pena, qualificando o homicídio culposo, qualificando a lesão corporal culposa na direção de veículo, agora ele simplesmente afastou. Colocou um dispositivo aqui que, em se tratando, né, daqueles crimes qualificados, homicídio qualificado, lesão corporal qualificada, não pode substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direito. É isso que diz o artigo 312b, que foi incluído pela Lei 14.071 de 2020. E com essa informação que tem potencialidade master de ser cobrada na sua prova, a gente encerra o estudo dos principais artigos, né, introduzidos aí pela Lei 14.071 no CTB. Eu espero que esse estudo tenha sido útil para você, tá certo? Caso reste alguma dúvida, basta rever o vídeo e não esqueça de fazer a leitura solitária aí na sua casa, porque é isso que vai fazer você internalizar, é isso que vai fazer você sedimentar este conhecimento. Um forte abraço, muito obrigado e até uma próxima.